Bom dia, amados irmãos. Então, hoje, dia 27 de dezembro de 2025, vamos começar nossa reunião, então. Então, hoje eu trouxe alguns motivos de oração que são muito especiais e eu não pude deixar de falar da Mongólia, né? Aproveitando a oportunidade aqui. E eu queria compartilhar um pouquinho com os irmãos qual é a realidade, né, da Mongólia hoje. Inclusive, quando a gente faz pesquisas na internet, os dados que aparecem são muito desatualizados, né? Muitos dados muito antigos e tal. E infelizmente, a pesquisa desse ano ela não foi positiva, né? No ano de 2025 foi realizada uma pesquisa aqui entre as igrejas da Mongólia, né? E eu queria compartilhar um pouco com os irmãos da realidade hoje, do cristianismo aqui. Foi uma pesquisa realizada pela Mongolian Evangelical Alliance, que é tipo uma organização, uma aliança, né, das igrejas evangélicas da Mongólia. E no ano de 2025, ah, foram pesqui, ah, a pesquisa foi realizada em 520 igrejas, né? 242 igrejas aqui na capital, onde eu moro, e 278 igrejas no interior do país, né? E aí, ah, eu vou compartilhar algumas informações, e aí, à medida que a gente for compartilhando, eu vou pedir a alguns irmãos para orar por aquilo que eu compartilhar, tá bom? Então tá. Tá, então foram pesquisadas 520 igrejas, e aí metade dessas igrejas, elas têm entre 11 e 49 membros. Então, 53% dessas igrejas, elas são igrejas de até 49 pessoas. São igrejas pequenas, né? A maior parte delas com membros de até 18 anos de idade. Então, a igreja ela tem entre 11 e 49. Vamos arredondar para 50 pessoas, né, no máximo. Metade das igrejas da Mongólia. E nessa metade, e nesse número de 50 pessoas, metade são crianças. E aí eu queria que nós orássemos nesse momento, e aí eu gostaria de pedir o Genivaldo para orar por nós aqui conosco, orar pelas crianças que estão frequentando as igrejas da Mongólia, né? A gente sabe o quanto isso é precioso e o quanto é importante, né, a semeadura na vida das crianças. Então, eu queria que nós orássemos pelas crianças que vêm até as igrejas, muitas das vezes porque tem muita oferta de muitos brinquedos e presentes, né, e datas especiais, por exemplo, a nossa igreja aqui, onde a gente participa, no final de semana passada, no domingo, eram mais de 40 crianças. Mas semanalmente vão ali em torno de 10, 15 crianças. Então, em datas especiais, as igrejas elas enchem, insuflam de crianças, mas a gente sabe que a realidade não é aquela. Aquilo lá está relacionado ao evento. Mas mesmo assim a gente vê esse número de membros, né, de pessoas que frequentam semanalmente, assiduamente as reuniões. A metade desse número, dos 50, 25, em torno de 25, são crianças. Então, eu queria que nós orássemos pelas crianças da Mongólia, para que o Senhor alcance mesmo o coração delas e a palavra que está sendo semeada encontre terra boa e que eles possam a crescer na palavra e no conhecimento da verdade, né? Então vamos lá, Genivaldo, ora por nós, por favor. Amém. Senhor nosso Deus, Pai, muito obrigado por esse dia, mais uma manhã que o Senhor revigora a nossa saúde, Senhor Deus, e Amém. estamos aqui de pé nesse momento. Senhor, em nome de Jesus eu te peço, Pai, pelas crianças da Mongólia, Senhor Deus. Amém. Que o Senhor abençoe a cada um deles, ó Pai, e que os seus pais tenham entendimento, Senhor Deus, de levar as suas crianças, todas as crianças da Mongólia, Senhor.
participar de uma igreja, a estar presente, Pai, porque sem a presença do Senhor, ó Deus, as crianças, as crianças vão ficando solta de qualquer jeito, não procuram a verdadeira essência da vida, Senhor Deus. Uhum. Então, que o Senhor dê esse discernimento dos pais, que depende dos Amém. pais para que as crianças chegam até a igreja. Amém. E aí a sua palavra, Senhor, através do missionário, seja levada ao coração dessas crianças e elas aprendem, Senhor, o evangelho de Cristo Jesus e que o Amém. Senhor abençoe, Pai, essa terra, essa nação com a tua palavra, Deus. Amém. Não deixe essas crianças desamparadas, Senhor, porque elas Amém. também são fruto do Senhor, porque todos nós somos irmãos perante o Senhor. E que as crianças também não podem ficar, assim também como a igreja da Vide, não podem ficar sem a palavra de Deus, Hum. que eleva, Senhor, toda a criação, eleva o entendimento. Então as crianças ficam, às vezes, desamparadas, Senhor Deus. Não deixe que isso aconteça, Pai, porque Hum. do teu reino é as crianças. Amém. Então, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor abençoe a Mongólia Senhor, nesse momento. Amém, Senhor. Coloque a tua santa mão sobre cada criança nesse momento e elas tenham Amém, o Senhor. desejo, a Amém. vontade de participar da Amém. igreja, Pai. Em nome de Jesus Amém. eu oro e agradeço. Amém. 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 Obrigado, irmão. Ah, amém. Continuando então. Então, no começo eu até falei, né, que infelizmente o resultado ele não foi positivo. Então, assim, em 2020 foi realizada a mesma pesquisa, né, 5 anos atrás. E naquela época, e aí a Mongólia, deixa eu só contextualizar. A Mongólia, não temos muitas cidades, né, grandes assim. A capital aqui é a maior cidade do país. Nós temos outras capitais de outros estados que têm uma quantidade maior de pessoas ali, e também não é muita gente, é em torno de 100 mil, 60 mil pessoas, né? Mas já é uma cidade maior. Mas nós temos muitas vilas, muitas, que aí tem poucas pessoas, né? Claro, varia o tamanho, os tamanhos são variados, mas então nós temos essas vilas e essas cidades pequenas. E em 2020, 172 vilas ou cidades, né, dessas do interior do país, não tinha nenhuma igreja evangélica, nenhuma, né? Não tinha presença de nenhum cristão. Então, assim, 172, o que seria 54% do país, assim, das cidades, né, do país. 54% sem nenhuma presença evangélica. E esse ano de 2025, o número que era 172 em 2020 aumentou para 189. Então nós tivemos assim, em torno de, são 16 cidades que perderam as suas igrejas, que ou fecharam ou as pessoas desistiram, né? Nós ouvimos relatos de lugares que até tem pessoas cristãs, mas não tem igreja, porque não tem pastores, não tem obreiros para conduzir o trabalho. Então acaba fechando um ponto de pregação que existia anteriormente. Então, de 54%, o número aumentou para 57% das cidades da Mongólia sem presença de uma igreja evangélica. E isso aconteceu, a gente vê esse número, essa diferença, ela é uma pós-Covid, né? Então tem uma influência nessa situação. Então, naquela época, depois do Covid, então 2020 para cá, 50 essa aliança evangélica ela conseguiu reunir mais igrejas nesse mesmo contexto para que a gente tenha um número real de qual é a realidade na Mongólia. Então nós descobrimos, né, e se juntaram à aliança mais 50 igrejas, mais 60 igrejas fecharam. Então assim, o número ele ficou negativo, né? O saldo ficou negativo. Enfim,
De forma geral, então, para que a gente possa orar por isso, eu gostaria, Sirley, você pode orar por nós? Sirleizão? Foi não, José. Orar pela situação das igrejas na Mongólia, né? Para que o Senhor levante obreiros mesmo para permanecer nesses lugares, né? Para que eles possam ir e permanecer e ficar firmes, mesmo diante de todas as dificuldades que a gente tem aqui, mas que eles possam permanecer e liderando esses trabalhos, né? Conduzindo a igreja do Senhor. E para que o Senhor aumente, para que esses lugares que não tem nenhuma igreja possam receber obreiros e ter esses pontos de pregação ativos, né? Para que a palavra seja pregada e o Senhor Jesus conhecido. Amém? Amém. Oh, meu Deus, é estarrecedor, é chocante quando nós, como estamos agora, temos conhecimento da realidade hoje na Mongólia, um local tão distante. Por mais que a gente atente e tente abraçar essa realidade, não passa de teoria para muitos de nós, a partir de mim. Não para o Zezé, para a Cris, os filhos que estão lá, 100% energiza nessa nação, ó Deus. Hum, E esses números, esses percentuais, são estarrecedores para nós que vivemos numa nação, embora sem muita profundidade, como sempre é dito, mas uma nação que é evangelizada, que é uhum, evangélica, pelo menos nominalmente. uhum, Então, papai, sim, nós oramos, papai, como sempre temos orado, porque o Senhor trouxe para a vida esse chamado missionário, chamado para crianças, que o Senhor suscite, que o Senhor chame mais trabalhadores para a sua seara. E amém. agora, papai, oramos que o Senhor mande trabalhadores para a Mongólia, Amém, para Senhor. estar lá Amém. ombreando com o Zezé e a Cris e sua família, Amém. Deus. São números que assustam mesmo, papai. Mais de 50% de cidades que não têm uma igreja, um ponto de evangelização, um ponto de pregação, por falta de trabalhadores. Sim. Nós sabemos, papai, que o Senhor tem chamado trabalhadores, mas, papai, nós somos fugidinhos, escorregadios. Às vezes, as mais das vezes, nós nos acostumamos muito com este mundo nosso, esse mundinho aqui no Brasil, papai, e não nos deslocamos, e não nos envolvemos, e não participamos, não temos parceria, muitas vezes de oração, financeiro. Pai, perdoa nosso descaso, perdoa a nossa desobediência como igreja brasileira, principalmente, ó Deus. Então, papai, que a sua voz, que o seu chamado chegue aos ouvidos daquele que o Senhor tem chamado. Hum, Que não negue o chamado, papai, que ouça o Senhor e que, de uma forma ou outra, papai, que trabalhadores sejam enviados para o amém. mundo, principalmente Amém. nesse momento que estamos orando agora, para a Amém. Mongólia. Amém. Ah, Pai, miseráveis que somos, ó Deus, por causa desse envolvimento desse mundo caído, ó Deus. Nos dói pensar, papai, nós que temos em nossa cidade, dificilmente uma cidade no Brasil não tem uma igreja, um ponto de pregação. E às vezes eles se amontoam, como Uberlândia. Nós venham pensar ao coração agora mais de 2.000 CNPJ, ou seja, igrejas organizadas com, com vida jurídica, ou seja, que existem juridicamente. E Hum, mais igrejas têm chegado para chover um olhado. hum, Ah, Pai, tem misericórdia de nós, ó Deus. Então, sim. chame mais trabalhadores para que estejam lá na Mongólia. Levante Amém. lá também é,
pessoas, papai, que se incumbem disso, ser com o Zezé, para que ele prepare esses outros também, preparar mais trabalhadores, mais líderes nativos lá, para que o teu reino Isso cresça aí. ali também, para que conheça o Senhor como conhecemos. Amém. Essa é a minha oração, papai, pedindo perdão por nossa preguiça, nosso descaso, a nossa preocupação com coisas que estão por aqui e que vão Hum, ficar aqui, meu Deus. Algo que tem sido muito dito na vida. Estamos acalentando coisas que vão ficar aqui, como a tua palavra hum, diz, que coisas que o ladrão vão roubar, que a ferrugem vai corroer, que a traça vai comer, ó Deus. Abra nosso coração, abra nossa mente para essa realidade, porque o tempo urge amém. e Sim. precisamos, papai, trabalhar. Precisamos de trabalhador para a sua seara. Seja Hum, com o Zezé, anima-o juntamente com a sua família, consola seus corações, dê-lhe ânimo, Deus, dê-lhe expertise, hum, papai, nessa, nessa tarefa que a tua palavra diz que até os hum. anjos desejariam desempenhar. E nós estamos em descaso. Perdoa-nos, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. 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 Obrigado, Sirlei. Ahn, sim, então, uma dos pontos que eu gostaria que nós orássemos também é pelos missionários, né? E eu vou centralizar o pedido nos missionários estrangeiros, porque ah, o desafio, a barreira linguística, ela é muito forte aqui para nós, né? Então, por exemplo, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho do que nós temos realizado aqui, para nós orarmos por isso também. Mas, por exemplo, nós temos um grupo de adolescentes que vem na nossa casa, né, toda semana. E eu tenho que fazer tudo com tradução. Eu tenho que falar inglês e uma menina traduz pro mongol. Mas a gente sabe que em tradução assim as coisas já se perdem, porque os sentidos mudam, né? Palavras às vezes não batem exatamente com o que a gente gostaria de expressar. Então, assim, é um desafio muito grande, né? Uma cultura muito diferente. Então, literalmente, assim, é uma cultura oriental e nós ocidentais temos hábitos, costumes muito diferentes do deles. Até a paladar é diferente, né? Então, e a burocracia para permanecer no país, né? Para a gente fazer qualquer tipo de trabalho aqui é muito tem que ser muito bem pensado, né? Como será feito, por quem será feito, em que lugar será feito. Tudo é muito rigoroso nesse sentido. E as questões, né, relacionadas a visto para permanência no país, que também tem tem o seu lugar de trabalho, né? Assim, bem dispendioso às vezes. Mas eu queria que nós orássemos pelos missionários estrangeiros, né? Brasileiros, que nós temos notícia, e eu acho que nós não estamos aquém da verdade. Enfim, somos duas famílias de brasileiros aqui na Mongólia, missionárias, né? Então, nossa família e a família de um amigo que mora no interior da Mongólia, né? O nome é o Lucas e a Juliana e os filhos. Então somos duas famílias de brasileiros. Mas nós temos outros estrangeiros, americanos, europeus, enfim, diversas nacionalidades. Então eu gostaria que nós orássemos pelos missionários que estão aqui na Mongólia, que vieram, né, de suas nações e estão aqui hoje servindo ao Senhor. Eu queria pedir o Sirleizinho para orar por nós, pelos missionários aqui, ah, transculturais aqui na Mongólia, por favor. Amém. Vamos lá. Deus, obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado, Pai, por esse tempo aí do Zezé, que está na Mongólia. Eu nem sei que horas são lá, mas em nome de Jesus, ó Pai, eu quero começar te agradecendo por esses missionários que estão lá na Mongólia, Senhor. Amém. Em nome de Jesus, não só da Mongólia, mas do país inteiro, mas agora focando na Mongólia, Senhor. Que nós sabemos, como ele disse, a diferença cultural, diferença musical,
a diferença de línguas, costumes, estilos, jeitos, burocracia. Senhor, um país tão pequeno, mas cheio de tantos empecilhos, ó Pai. Em nome de Jesus, quero te agradecer, Senhor, porque mesmo com todas essas dificuldades, ó Pai, o Zezé toda semana recebe esses adolescentes, ó Pai, e a semente está sendo plantada, independente se está Amém. sendo traduzida em cima de tradução, Senhor. Uhum. Mesmo que não seja traduzido da forma mais perfeita possível, mas quem fala é o teu Espírito Santo no Amém, coração desses sim. adolescentes, ó Pai. Sim. E sabemos que as Uhum. crianças e os adolescentes é que formam o futuro da nação, Senhor. Sim. Obrigado pela vida do Zezé, obrigado pela Amém, outra Jesus. família brasileira, às outras famílias estrangeiras também que estão aí para poder falar, ó Pai, da tua palavra, Senhor. Que o Senhor dê o dom de línguas de verdade, ó Pai. O dom Amém. de línguas de Pentecostes, ó Pai. Que o Senhor dê sustento para eles, ó Pai. Que o Senhor dê paladar para eles, para conseguirem comer e beber a comida, Pai, a bebida do local, Amém. como nativos, Senhor. Que eles possam se encontrar, se adaptar, porque sabemos que, mesmo que sejam só duas famílias brasileiras, mas os brasileiros são os mais acolhedores, são os mais fáceis de se adaptarem, são os mais fáceis de se encontrarem, Senhor, com os povos, ó Pai, e se identificarem, Senhor, diferente de tantas outras nações, não menosprezando, Senhor. Então eu te peço, Pai, principalmente nesse final de ano, Senhor, porque sabemos que missionários não têm 13º, não tem prêmio de Natal, não tem presente financeiro de empresas no final do ano, Senhor, e que muitas pessoas deixam às vezes de enviar sustento, ó Pai, e eles têm que sobreviver disso, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, que isso toque nos nossos corações que não estão lá, Senhor, para que também a gente possa abençoar, não só em oração, mas em todos os sentidos, ó Pai. Amém. Abençoe esses missionários com força, renove as suas forças, Amém, as suas Senhor. misericórdias, perdoando os pecados, perdoando, ó Pai, os medos que são humanos, ó Pai. O Senhor nos fez humanos e perfeito é só o Senhor. E que isso possa estar no coração deles, ó Pai. Que em nenhum momento eles pensem, ó Pai, que eles estão fazendo o errado, Senhor. Que eles estão mal, que estão indo mal, Senhor, mas que só deles saírem dos seus países, ó Pai, eles já estão respondendo ao seu chamado. E isso já é mais do que 99% das pessoas que se dizem cristãs, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado. Muito obrigado. Amém. Ah, sim, continuando. E aí eu quero compartilhar rapidinho com os irmãos um pouco dessa nossa realidade aqui como família, né? Porque então nós temos o grupo de adolescentes da igreja, tem sido uma bênção, né? Apesar da barreira linguística, tem sido uma bênção recebê-los aqui em casa. Ontem nós tivemos, anteontem, na quinta-feira. Nós tivemos uma reunião aqui com eles, um almoço muito gostoso, muito especial. Eram 14 adolescentes aqui com a gente, né? Então, assim, Deus tem trazido outros para perto, e a nossa oração é que o Senhor alcance os corações mesmo, né? Que Deus use nossas vidas, nosso testemunho. Alguns a gente tinha muita vontade de conversar, eu tinha muita vontade de conversar com os meninos, né? Poder aconselhar, acompanhar, mas ainda não é possível. Mas a gente vai fazendo do jeito que a gente consegue, enfim. Tem sido uma bênção e nós estamos muito felizes com esse grupo, né? Eu também, no ano que vem, a gente vai retomar aulas de inglês na ONG, que a gente já dava aula Zezé, anteriormente. Oi. Zezé, Oi, deixa eu te pastor. perguntar um negócio aqui. Hum. Quando você os recebe na sua casa para fazer o almoço, você gasta do seu dinheiro para fazer um almoço para eles ou cada um traz um pedacinho para repartir?
No almoço, eles não vêm para almoçar, eles vêm para no final da tarde, né? Aí geralmente eu que faço um lanche, um bolo, alguma coisa, mas igual no almoço de Natal, cada um trouxe um pouquinho de comida. Você faz um bolo tipo de cenoura É, um brasileiro, bolo de alguma coisa cenoura, um assim? bolo de chocolate, eu tento variar o sabor toda semana. Tá bom, Zezé. É. E eles gostam, viu? Eu tô ficando bom no bolo, tô começando a ter a prática boa. Benção, Zezé. E E aí também, e assim, como nós estamos ainda nesse processo de aprendizado do idioma, né? Um dos pontos mais importantes assim do nosso ministério aqui hoje, a continuação desse nosso estudo do idioma mongol. Então eu gostaria de pedir, o senhor tem condições de orar, pastor? Pastor Alan, ou é muita força para o senhor? Muito puxado. Ah, tem mais gente aqui, né? Eu não tinha visto, peraí. Eu tomei. Ah, tem muita gente aqui, ué. Eu achei que tinha Tá me só ouvindo? quem Você tá tava me em ouvindo, cima. Zezé? Oi, Você pastor, tá me agora eu ouvindo? tô. Agora eu tô. Você tá me ouvindo agora? Agora sim. É, porque a minha visão não tá muito boa e eu não consigo achar os ícones aqui. Eu Ah, tá. consigo orar sim. Então, por favor, pastor, ore pelo nosso ministério aqui. E aí, por favor, inclua a nossa equipe de missionários da nossa agência missionária aqui, né? Eu não vou falar o nome porque não é muito legal. Melhor não falar o nome assim. Mas o senhor sabe, o senhor, por favor, ore pelos missionários. São missionários de. Nós hoje somos aqui ah, oito famílias, três famílias da Coreia do Sul, uma família da Indonésia, uma família da Índia, nós do Brasil e um rapaz da Holanda. Então, ore por nós, por favor. Todos pela. É, Tá. sim. Ó Senhor nosso Deus. Como é difícil. Como é difícil. Como é difícil a obra do Senhor. Nós que temos missões do coração, não é brincadeira. E vimos tanto desperdício na igreja, tanta reclamação, porque alguém não visitou alguém no hospital. A pessoa fica de carinha. Que maturidade. Ó Senhor, eu te peço que o Senhor honre essas famílias missionárias que poderiam estar aqui no conforto da sua nação, da sua cultura, da sua comida, do seu jeito, do seu ar, do seu clima, e elas abrem mão e vão para um lugar tão difícil, por exemplo, como a Mongólia. Eu não faço nem ideia do que é isso nesse momento para o Zezé, para a Cris e para a família. Porque o Senhor me deu uma palhinha, um aperitivo, uma entrada, quando eu estive na Inglaterra e na Alemanha, para experimentar um pouco daquilo que eu poderia suportar. E ali com muito mais conforto. E no caso da Mongólia, o Zezé e todas essas famílias
enfrentando todas as barreiras, a partir do frio que não se enfrenta na rua, tem que ficar dentro de casa. Então, em nome de Jesus, Senhor, que o Teu Espírito Santo levante trabalhadores para a Tua seara, Amém. que o Senhor os capacite Amém. e que eles vençam no tempo em que o Senhor os chamou. E que assim a semente seja plantada e aqueles que são teus, os eleitos, aceitem e se entreguem ao Senhor a partir das criancinhas Amém. que ouvirem a respeito Amém, de Senhor. Jesus Cristo, que foi criança também. Abençoe, Senhor, a alma das esposas, Amém. das crianças e dê fortalecimento aos maridos para que fiquem firmes e aguentem tudo que vier. Amém. E que nós aqui, Senhor, eu, Sirlei e aqueles que aqui na Vide de fato põem dinheiro em missões, multipliquem Amém, Senhor. para que nós sejamos um braço sustentador Amém. dessas pessoas. Nossos irmãos queridos, obrigado. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, pastor Ana. Amém. Amém, Obrigado. Deus é bom. Glória a Deus. Quero compartilhar com os irmãos, nesses 6 minutinhos que a gente ainda tem, quando eu comecei a pensar, né, e quando o pastor falou comigo e meu coração já começou a arder e a pensar em o que compartilhar, né, com os irmãos. E ah, na minha cabeça, instantaneamente começou a vir um filme, né? Porque a gente, quem está na vida há mais tempo, pastor Alan, Cirlei, quem acompanhou toda essa jornada, né? Quem viu a nossa jornada desde quando o Senhor chamou a gente, Deus falou comigo em 2010 e tantas coisas aconteceram em 12 anos até que a gente chegasse aqui em 2022, né? E aí eu comecei a pensar em tudo isso e lembrei-me daquele texto de Eclesiastes, onde o Senhor fala que ele fez tudo, né? No tempo correto, no tempo apropriado. Em Eclesiastes 3:11, deixa eu até ler aqui. É um texto que todo mundo conhece, mas é importante que a gente não se esqueça disso, porque ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade, mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Se em 20 anos atrás, ou 12, agora 15 anos atrás, eu soubesse o que seria hoje, não sei se eu teria dado o meu jeitinho para mudar um pouco o caminho, né? A gente, na verdade, não saber o futuro é uma dádiva do Senhor para nossas vidas. Não saber o que vai acontecer amanhã, ou não saber o que será do amanhã, né? Ah, quando a gente não sabe, a gente aprende a confiar. Quando a gente não sabe, se eu não sei o que vai ser, eu vou entender que eu preciso descansar no Senhor. Quando eu não sei, então, se eu confio no Senhor, se eu caminho nessa certeza de que eu não sei o que vai ser de mim, o que vai ser da minha família, como vai ser? Será que a gente vai estar aqui? Será que em 2 anos eu vou estar na Mongólia ainda? Ou será que o Senhor vai levar a gente de volta para o Brasil? Ou ele vai mudar a gente para um outro país? Eu não sei. Eu não sei quais são os planos do Senhor até o fim. A gente tem uma direção do Senhor. Claro, ele trouxe a gente para cá. A gente sabe que nosso chamado é esse neste momento,
mas ele pode alterar os caminhos, né? Então eu fico com essa expressão no meu coração, porque se eu não sei o futuro, ou não saber o futuro, é um presente de Deus para minha vida. Ele sabe o futuro, ele sabe todas as coisas, ele sabe o que vai acontecer, para onde que eu vou, como será, né? Para quem tem filhos aí, por exemplo, a Noemi vai fazer 11 anos daqui a alguns dias. 11 anos de idade já. Daqui 7, ela vai precisar tomar um rumo. Vai precisar ir para algum lugar, fazer alguma coisa, vai estar na época da faculdade. Mas se eu for começar eu ia falar que eu ia começar a perder os cabelos, né? Mas eu não tenho cabelo. Enfim, se eu for começar a me preocupar com isso agora, eu vou ficar doido. Eu vou perder a minha paz, eu vou perder a minha vida. É muito melhor não saber, porque eu posso descansar no Senhor. Eu posso descansar. E a única certeza que nós temos, e essa é a melhor de todas, é a certeza da eternidade, a certeza de que o Senhor cuida de nós, está preparando algo para nós, está preparando um lugar para a gente, né? Então, esse deve ser o nosso anseio, esse deve ser o nosso desejo, porque é a nossa única certeza, né? Mas ao mesmo tempo, então, nesse caminhar, nessa certeza da eternidade, e de que o Senhor está cuidando de nós, a gente pode confiar, a gente pode descansar, a gente pode esperar, porque, porque lá, como dizem em 2 Timóteo, ele não pode negar-se a si mesmo. Ele é o mesmo, se ele cuida dos lírios do campo, ele cuida de nós. Não é isso? Se ele cuida das pequenas plantas, se ele cuida da, da- das coisas da terra, por que que ele não cuidaria de nós? Por que que ele não proveria tudo que a gente precisa, né, no nosso futuro? Então, o que eu gostaria de concluir e convidar os irmãos junto comigo, né, nesse momento, é para que a gente glorifique o Senhor hoje, para que a gente celebre o Senhor hoje. Vamos deixar o amanhã nas mãos do Senhor, confiando que Ele fará, confiando que Ele proverá, confiando que Ele cuidará de todas as coisas. E usar o hoje e aproveitar o hoje para fazê-lo conhecido. Onde quer que a gente esteja, né? Onde você estiver nesse momento. Faça o Senhor conhecido hoje. Glorifique a Deus hoje. Exalte o nome do Senhor na sua casa, no trabalho, aonde você estiver. Faça o Senhor faça que o Senhor seja glorificado. Hoje é aniversário, Leila. 5.5. Glorificado seja o nome do Senhor pela sua vida, que é uma bênção na nossa igreja, né? Que o Senhor continue a usar sua vida para fazer o nome dele conhecido onde você for, e assim para todos nós, que Deus nos ajude Amém. a confiar e que Deus nos ajude a celebrar a nossa vida, aquilo que Ele tem nos dado hoje. Amém? Que Deus nos ajude, te Amém. abençoe, conduza a sua vida, meu irmão, por onde você Amém. for, e que Ele seja glorificado através de você. Amém? Amém. Amém.